O tema da nossa roda de Dharma de hoje é exegese no budismo. Então, para isso nós vamos iniciar entendendo qual é o significado da palavra exegese, o significado etimológico, passando para a parte da palavra como ela aparece em textos em sânscrito e depois demonstrando qual é o conceito em si e de que forma ele se aplica nos sutras e nos textos budistas de uma forma geral. Então a primeira ideia que vai nos ajudar a compreender o que seja exegese é entender de onde vem a palavra. Então a palavra exegese ela vem do grego exegesis. Exegesis. Então é a junção de ek, que é um advérbio, que antes de uma vogal se transforma em ex, né? Significa de fora. E igelme, né? Igelme significa julgar, pensar. Então, ek, né? O advérbio antes da vogal se transforma em ex, significa de fora. Igelme significa julgar, pensar. Então, o conjunto da palavra, né, a palavra exegesis, ela dá a ideia de julgar de fora, de pensar de forma imparcial, sem estar envolvido diretamente dentro dos interesses de um texto, de um discurso, ou seja lá do que for. Em sânscrito, a palavra, na verdade tem umas 4 ou 5 palavras equivalentes, mas eu selecionei aqui 2 das palavras principais, né? E dessas palavras principais nós vamos tentar extrair aí o que seja o mais fundamental e o mais essencial para a compreensão da ideia. Então a primeira palavra que aparece é vyākya, né? Vyākya. Vyākya é a exposição, explanação, glosa, comentário, uma paráfrase. E também pode significar em alguns textos o contrário, ou seja, Vyākya às vezes é utilizado com uma certa ironia, que é no sentido de algo obscuro, uma resposta falsa ou desonesta, né? Que é chamado de um tipo de uttarabhasa, né? Uttarabhasa seria, digamos assim, você utilizar a interpretação de um texto para distorcer o sentido original daquele texto, né? Então, a palavra vyākya, e essa palavra vyākya aparece em textos sânscritos como o Śrīmad Bhagavatam, no sentido de interpretação de shastras ou interpretação de textos sagrados. E a segunda palavra seria vivrtihi, né? Vivrtihi seria uma explanação, né? Vem da raiz de vivrta, né? Vivrta é algo que é descoberto, algo que é exposto, algo que é aberto, né? Então a palavra vivrti é explanação, exposição, comentário, interpretação. E tanto vyākya quanto vivrta partem da raiz vi, que é apartar algo, separar algo, ou seja, nesse caso é para estudar, você separa um texto para estudar, descobrir sobre ele, né? Então aí entra o sentido de vyākya, então é o sentido de separar para explanar, para comentar, para parafrasear, né? Ou no sentido de vivrti, que é eu exponho o texto, eu descubro o texto, eu abro o texto. Então,
Vejo que na palavra grega a ideia é de julgar, de pensar de fora, de pensar de forma imparcial. E a palavra no sânscrito é a ideia de abrir, descobrir, expor, explanar sobre algo, né? Então, acho que as duas palavras nos dão uma ideia muito boa do significado de exegese, né? Porque, então, o que é exegese? Exegese é ao mesmo tempo uma explanação sobre um texto, um comentário e um descobrir um determinado texto, um iluminar um determinado texto, né? E também apartar um determinado texto para compreender, para iluminar aquele texto, para expor sobre aquele texto, para explanar sobre aquele texto. E, ao mesmo tempo, é um julgamento, um pensamento que se volta para um tipo de texto. Agora, é importante ter consciência de que fazer exegese não é tarefa fácil e nem é algo que dispense uma metodologia muito clara, né? Então, quando nós falamos de fazer a exegese de textos budistas, nós estamos falando de interpretação de conceitos contidos nos escritos dos sutras, de conceitos contidos nos tratados, nos shastras, e não é uma mera interpretação dos conceitos no sentido de que se apliquem esses conceitos para a nossa prática, mas é uma interpretação de conceitos que deve estar de acordo com afirmações e exigências de crítica histórica. Ou seja, nós estamos falando de Dharma dentro de um horizonte histórico interpretativo, né? Então, não é simplesmente a ideia, e aqui nós temos que fazer uma diferenciação de exegese e hermenêutica, né? São duas coisas diferentes, porque a hermenêutica, em um certo sentido, ela se presta a uma interpretação imediata do texto. Ou seja, eu leio o texto, eu interpreto aquele texto, eu tiro as ideias principais daquele texto e, retirando as ideias principais daquele texto, eu consigo, de alguma forma, vislumbrar quais são as aplicações práticas daquele texto hoje, no momento atual, para a minha prática atual, né? Então, a hermenêutica, né, a palavra vem de hermineus, né? O herminês, né, intérprete, né? O herminês é o intérprete, ou seja, e vem de Hermes, né? Hermes, Mercúrio, né? O deus da mitologia greco-romana que servia de intermediário, de mensageiro entre os deuses e os homens. Então, a hermenêutica o que é? Ela parte de normas de interpretação textual, ela parte de uma fundamentação teórica da linguagem, ou seja, eu devo compreender a língua em que é dito um determinado texto, e eu compreendo adequadamente aquilo que me diz o texto e interpreto aquilo que o texto tem como mensagem para o leitor, né? Então isso é hermenêutica. Já exegese, não, porque a exegese ela tem sim como objetivo uma interpretação do texto, mas ela é uma interpretação no sentido imediato de um texto. Por quê? Porque ela não se refere à ideia, por exemplo, de simplesmente extrair significados compreendendo a linguagem que é utilizada num determinado texto, mas se refere a pegar um texto e inseri-lo dentro de um horizonte, de um panorama histórico crítico, né? Então, pode-se dizer que a exegese ela se refere ao Dharma dentro de um horizonte histórico interpretativo e serve
para que hoje possamos compreender o Dharma e aplicá-lo dentro de uma perspectiva madura e de acordo com o tempo em que vivemos, de forma imediata e não imediata, né? Então é óbvio, se eu pego um texto, vamos supor, eu pego lá o Brahmajala Sutra Mahayana, aí no Sutra diz o seguinte, que você deve evitar as 5 raízes fortes, né? E aí ele diz, quais são as 5 raízes fortes. Se eu fizer uma hermenêutica do texto, né, então eu posso dizer quais são, por exemplo, os motivos que levam, na verdade eu posso especular uma série de motivos que levam àquela proibição, né? Eu posso retirar desta proibição uma série de razões ou de sentidos baseado em outras escrituras. Eu posso compreender que aquilo se trata de um preceito XY, ou seja, eu posso classificar esse preceito dentro de um preceito maior, dentro de um preceito menor. No caso, esse é um preceito menor, né? Então eu digo, é um preceito menor, o sentido do texto é esse, ele diz isso, aquilo, por tais e tais motivos. Muito bem, isso é uma interpretação imediata, é uma hermenêutica do texto. Agora, para que eu tenha uma compreensão mais profunda daquilo que o texto diz, eu vou precisar da exegese. Por quê? Porque eu preciso inserir esse texto dentro de um horizonte histórico interpretativo para que eu possa compreender, dentro de uma perspectiva madura, aquilo que é a intenção de um determinado texto, né? Então, uma coisa que diz o texto, outra coisa é qual a intenção está por trás daquele texto. E para que eu compreenda a intenção que está por trás de um determinado texto, eu preciso atualizar esse texto, né? Ou seja, e aí nós pegamos um outro sentido de exegese, que é uma atualização constante de textos formulados no passado. Ou seja, nós temos que atualizar os textos no passado e, para isso, para que haja essa atualização, é necessário que haja nesta análise a intenção de se ver qual era o objetivo de quem escreveu, né? Qual era a intenção de um determinado texto dentro de determinadas circunstâncias históricas concretas, né? Então, aí nós temos uma visão dármica muito mais profunda, uma visão dármica muito mais abrangente, né? E aí nós caímos numa série de exigências que deve ter aquele que faz a interpretação do texto, ou seja, o exegeta, que ele deve estar disposto a uma série de coisas para que a sua exegese, para que a sua interpretação seja correta, seja realmente um ver de fora, um analisar de forma desapaixonada, um analisar de forma não partidária, né? Ou seja, pensar de uma forma imparcial, né? Como diz o sentido da palavra, né? Então é pensar de uma perspectiva externa àquilo que se escreve. Então, aí nós chegamos à ideia de que quem interpreta um texto, de quem é exegeta de um texto, deve estar disposto a deixar abertas pré-decisões pessoais e de outros, bem como modos de pensar costumeiros, sempre revendo-os. Ou seja, o exegeta ele não pode partir para a interpretação de um texto com ideias pré-concebidas. Ele não pode interpretar um texto tendo uma determinada hierarquia em cima da cabeça dele, dizendo, olha, isso não é assim, isso é assado, aquilo é dogma, aquilo não é, isso é uma coisa imutável, aquilo não é.